Cumprimento a todos com a paz do Senhor, é um prazer tê-los aqui para darmos continuidade ao nosso estudo nas lições bíblicas da CPAD, quarto trimestre de 2019, da classe Adultos. O tema geral é o governo divino em mãos humanas, liderança do povo de Deus em 1º e 2º Samuel. Dessa vez nós vamos estudar a lição de número 11, as consequências do pecado de Davi. Tudo que você precisa saber sobre o nosso plano de estudo com infográfico, ou seja, a nossa maneira de abordar a lição, está nesse slide, é só você pausar e ver essas informações. Como também a compreensão do PowerPoint é bem maior quando se assiste a essa apresentação inteira no YouTube. Se você gostar, você pode dar o seu like para que o YouTube ranqueie melhor essa web aula e outras pessoas tenham acesso a ela. Os objetivos específicos para essa lição são 1. Conceituar o pecado no Antigo e no Novo Testamentos. 2. Mostrar a repreensão do profeta Natan ao rei Davi. E 3. Elencar as consequências do pecado de Davi. O textuário dessa lição é: agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que te seja por mulher, segundo Samuel 12:10. E a verdade prática, o pecado é destruidor. O seu alvo é sempre desviar o homem da comunhão com Deus, levando a um estado de depravação espiritual e moral. A leitura bíblica em classe será em 2 Samuel, no capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 15. Aqui está toda essa leitura, você pode pausar esse slide e realizá-la. A gente chega à introdução, a parte selecionada, a parte que eu julguei mais específica, diz o seguinte: o assunto desta lição mostrará o alto preço que Davi pagou e as consequências que sofreu por causa dos pecados cometidos. A gente sempre une o texto da conclusão para saber de antemão até onde o comentarista expandirá o seu pensamento. A parte selecionada em colorido, isso porque o preço do pecado é demasiado alto. Seus frutos geram a morte. A desobediência a Deus e a crueldade para com Urias seriam pagas por meio da dor e do sofrimento da própria família do rei. Assim, nós chegamos ao slide que apresenta todos os tópicos da lição. O primeiro é o conceito de pecado no Antigo e no Novo Testamento. O segundo, a repreensão do profeta Natan ao rei Davi. E o terceiro, as consequências do pecado de Davi. No primeiro, nós teremos no Antigo Testamento e no Novo Testamento. No segundo tópico, uma consciência morta. Depois, mostrando a gravidade do seu pecado. E 3, traindo a generosidade divina. No terceiro tópico teremos as consequências pelos pecados cometidos. E 2, Davi, o rei fraco, no seu próprio lar. E aqui a nossa recomendação de gestão do tempo em aula para os professores é de 20 minutos no primeiro tópico, 30 no segundo e 20 no terceiro, tendo sempre em mente que na maior parte das salas de aula de escola dominical, o tempo que nós temos é de 70 minutos em média. Sendo assim, fica essa dica para os professores conseguirem chegar até o final da lição, colocando em relevo suas principais partes, porque os alunos estudam toda a lição e querem que o professor passe pelo menos pelas principais partes de cada tópico, ok? Passamos então para o tópico 1, conceito de pecado no Antigo e no Novo Testamento, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, a partir do próximo slide. Então a gente tem no Antigo Testamento a parte em amarelo, pecado no Antigo Testamento, ou seja, a parte em ouro, colorido, diz o seguinte: errar o alvo, malignidade, rebelião, transgressão consciente, desviar-se do bom caminho. E aí, o auxílio que eu trouxe aqui é do livro A Cruz de Cristo, de John Stott, que traz um significado, que traz aqui uma redação dos principais termos que indicam o pecado, ou as expressões que descrevem o pecado.
e vale tanto para o Velho como para o Novo Testamento, ok? Você pode usar tanto nesse ponto 1, como nesse próximo ponto aqui, ó, no Novo Testamento. Então, a gente tem aqui as partes selecionadas, o pecado no Novo Testamento, mal moral, depois herege ou apóstata, depois a gente tem mais embaixo, vida sem lei, pecado deliberado e falsos ensinos. Os outros eu não selecionei porque são semelhantes aos que já estava no ponto anterior. E aí você pode usar o auxílio, que foi colocado no ponto anterior, para usar nesse aqui também. Então, ou seja, você pode fazer uma abordagem tanto do pecado no Velho Testamento como no Novo, em um único plano, de uma vez só, de maneira que o seu raciocínio ele fica mais integrado com aquilo que você vai entender e expressar, tá? Unindo os dois pontos, porque senão você vai se tornar repetitivo, ok? A gente passa então para o final desse tópico 1, ok? Finalizamos ele assim, de maneira clara e objetiva. E partimos então para o segundo tópico, tá? Então vamos falar sobre uma consciência morta, mostrando a gravidade do seu pecado e traindo a generosidade divina. A gente faz isso a partir do próximo slide. Então, a gente tem aqui, primeiro, uma consciência morta. E aí a parte que eu selecionei diz o seguinte: tudo nos leva a crer que Davi não iria confessar seus pecados. Havia se passado um ano e para ele todas as coisas estavam normais, mas Deus não o deixaria impune. A consciência do rei Davi estava morta. Foi necessária uma alegoria do profeta Natã, relatando a ação de um homem rico que, pela força, se apropriara da cordeirinha única e amada de um pobre. E aí o que eu fiz aqui foi o seguinte: uni o ponto 2, mostrando a gravidade do seu pecado, porque ele completa o raciocínio do ponto 1. Trecho selecionado: não poderia haver suavidade para o pecado de Davi em relação ao adultério, pois ele atingira uma família e, no tocante à morte de Urias, tirou injustamente a vida de um soldado honrado, leal e valente. Natã, portanto, anunciou a desaprovação de Deus e a sentença de juízo que viria sobre o rei. Então, esses dois pontos se complementam. Você pode tratá-los em um único plano, ou seja, de uma única vez, se assim você achar melhor. E aí a gente passa então para o terceiro ponto, traindo a generosidade divina. Trecho em amarelo, ou trecho em colorido, cororo. Natã, como porta-voz de Deus, disse tudo quanto ele havia feito com relação a Davi, citando cada benefício um por um. A. Livramento. B. Reinado. C. Privilégios. E aí, para esse ponto, a dica é o seguinte: o texto referido fala melhor do que qualquer comentário que façamos sobre esse trecho. E aí eu trouxe o texto de 2 Samuel, no capítulo 12, versículo 8, que Natã diz o seguinte: então disse Natã a Davi, tu és o homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso te fora pouco, eu te teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? Então, essas palavras de Natã, elas falam melhor do que qualquer comentário que nós possamos fazer sobre esse trecho. Elas são contundentes e específicas. E aí a gente fecha, então, a dica para esse segundo tópico de maneira objetiva, lembrando sempre que o nosso propósito aqui não é dar uma aula completamente desenvolvida, mas sim indicar caminhos para que você possa absorver os trechos principais da lição, primeiramente, e depois complementá-los com o que o comentarista colocou ou com aquilo que você tiver
além do que está selecionado. Passamos então para o último tópico e vamos falar sobre as consequências pelos pecados cometidos e Davi, o rei fraco no seu próprio lar, isso a partir do próximo slide. Então a gente tem as consequências pelos pecados cometidos, o trecho selecionado, primeiro, a perda do filho, o segundo, o escândalo sexual de seu filho Amon com a sua filha Tamar, o terceiro, o assassinato de Amon, o quarto, a tentativa de usurpação do trono por Absalão e o abuso público das concubinas reais por este. E aí, para pensar esse trecho é o seguinte: perdão é absolvição e não anulação das consequências. Hoje, existe muita gente equivocada em seu relacionamento com o Senhor, cuidando que o perdão dele deva simplesmente deletar as consequências de seus atos. Então, hoje, muita gente pensa que quando passa a servir a Deus, Deus, além de perdoar os seus pecados, também tira as consequências, né? É aquela pessoa que tem um filho, por exemplo, ou filhos fora do casamento, e está na igreja, mas não quer cumprir as suas obrigações como auxílio alimentação e outras obrigações de pai e mãe, e outras situações que a pessoa se envolve, de repente uma dívida grande que precisa ser paga, e aí a pessoa ela aceita Jesus, mas não quer honrar aquele compromisso. Então, é uma série de coisas que pode ser pensada nesse trecho e trazer para o nosso contexto, né? Porque eu sempre digo que é importante você analisar a lição, mas sempre complementando, finalizando cada trecho dela com uma situação real, uma situação prática. E prática é aquilo que nós vivemos hoje. Então, tirar uma lição de lá e ver como que a gente está em relação a essa lição, ok? Então, fica esse trecho para vocês pensarem um pouco sobre isso. E aí, a gente passa para o ponto 2, Davi, o rei fraco no seu próprio lar. Texto selecionado, lendo 1 Reis 6, pode-se compreender que parte da desestruturação da família de Davi, segundo o texto, era culpa dele mesmo, pela maneira como conduzia os filhos. E aí, para pensar esse trecho, é o seguinte: o ambiente do lar é aquele que melhor evidencia quem realmente somos. É o cônjuge, os filhos, os pais e os eventuais participantes da casa que melhor descrevem nosso caráter. Por isso que muitas vezes a gente está na igreja e aí ouve-se algum comentário, né, da família de um obreiro, por exemplo, que acabou de ministrar a palavra, ou de um regente, e alguém chega e fala, aqui ele é maravilhoso, é uma bênção, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, mas em casa parece que ele se transforma, parece que vira outra pessoa, uma pessoa que não trata bem a família, que despreza os filhos, que não é bom marido, que não é boa esposa, e por aí vai, né? Com os vizinhos e uma série de coisas. Então, mais um trecho é importante para a gente trazer para o nosso contexto e pensar se a nossa atitude também não tem sido como a de Davi, quando deveria, na verdade, ser como a de Samuel, a de Daniel, a de Paulo e, acima de tudo, tentando imitar a de Jesus. Ok? Fica esse trecho, então, para vocês pensarem nesse ponto da lição, ok? Assim a gente fecha as nossas considerações, fornecendo, né, um caminho para que você possa pensar de maneira mais coerente e objetiva e analisar a lição absorvendo o que há de melhor nela, ok? Então a gente chega à conclusão da lição que diz: evitemos o pecado a qualquer custo, pois ainda que aparentemente seja inofensivo, ele sempre terá consequências gravíssimas. O adultério de Davi marcaria sua vida para sempre, mesmo depois de perdoado. Isso porque o preço do pecado é demasiado alto. Seus frutos geram a morte, a desobediência a Deus e a crueldade para com Urias seriam pagas por meio da dor e do sofrimento da própria família do rei. Então vamos pedir misericórdia ao Senhor para que nos dê força para cada dia vencer o pecado e evitar as suas consequências ruins. Muito obrigado pela oportunidade de participar de alguma forma
do seu estudo. Desejo a todos vocês uma excelente aula e, se Deus quiser, nós nos veremos na semana que vem. Até lá!